Olá, bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou falar um assunto bastante polêmico. Eu vou falar um pouquinho sobre a terapia de reposição hormonal e o uso dos hormônios bioidêntico e os hormônios sintéticos e a diferença entre um e outro. Muitas pacientes, quando me procuram no consultório, têm essa dúvida e aí eu tenho que sentar, explicar. Então eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar você para decidir qual tipo de hormônio você vai querer usar na sua terapia de reposição hormonal. Então, vamos para os slides. Aqui. Muito bem. Quando a gente compara duas substâncias, tá, a gente tem que sempre comparar a estrutura molecular dessas substâncias. E quando a gente pega um hormônio bioidêntico e um hormônio sintético, nós temos que comparar essas duas moléculas com o hormônio que nós produzimos no nosso organismo, tá? A grande maioria dos hormônios é derivada do inhame e da soja. Então, esses dois nutrientes, eles contêm substâncias que são estrogênio-like, vamos chamar assim, né? São substâncias muito parecidas com estrogênio, com ação estrogênica, e aí eles vão, a partir dessas substâncias, fazer os hormônios sintéticos ou os hormônios bioidênticos. Tá? Então, vamos ver qual vai ser a diferença entre um e outro. Os hormônios bioidênticos, eles têm a estrutura molecular exatamente igual ao hormônio que nós produzimos no nosso organismo. Já os hormônios sintéticos são substâncias semelhantes aos nossos hormônios, mas elas não são exatamente iguais aos nossos hormônios. Agora, você pode dizer para mim, fala assim, ai, Nay, mas a diferença é muito pequena, a diferença é muito boba. O que isso pode trazer de benefícios ou malefícios para o nosso organismo? Essas pequenas mudanças no hormônio, elas podem criar mudanças muito drásticas nos nossos receptores e na ação desses hormônios. Então, aqui a gente pode ver, só para vocês terem uma ideia, esse hormônio aqui, o da esquerda, é a progesterona natural. Veja, né, a molécula como que ela é. E aqui nós temos uma molécula semelhante, que é a medroxiprogesterona, que é conhecida como Provera. Então, se você olhar, a estrutura principal é igual, mas nós temos aqui duas partes anexas que fazem com que essa estrutura mude, se modifique. E isso é capaz de alterar a ação desse hormônio nos nossos receptores, fazendo com que haja um hiperestímulo nos receptores, aumentando a ação desses hormônios, ok? Então, você pode também me perguntar, falar assim, Naê, se existe essa diferença entre os hormônios sintéticos e os hormônios bioidênticos, por que a indústria farmacêutica ela não faz, então, os hormônios idênticos, já que eles são tão melhores que os hormônios sintéticos? Por uma coisa bem simples. Tudo que é da natureza não pode ser patenteado. Então, eles não podem colocar como uma molécula nova, não podem pôr um nome e não podem cobrar por isso. Então, o que vai acontecer? A molécula de bioidêntica, a molécula do hormônio bioidêntico, ela tem que ter um preço muito acessível. E para a indústria farmacêutica, isso não tem o mínimo valor para eles. O que eles querem é lucro. Tá? Então, infelizmente, é isso. Então, nada que seja, olha, uma molécula que não existe na natureza, aí sim ela permite o patenteamento. Então, o que eles fazem? Eles pegam essa molécula, mudam uma estruturinha e aí eles criam uma molécula nova e patenteada. Então, isso daqui gera grandes lucros. Já o hormônio bioidêntico, por ser da natureza, já existir, ele não pode ser patenteado e não pode ser cobrado por isso. Né? Então, a gente tem hormônios bioidênticos que são vendidos pela indústria farmacêutica, mas o preço desse hormônio é irrisório. Então, é muito fácil. Então, a gente até consegue passar para as pacientes esse tipo de hormônio. Né? Então, as pessoas acham que o hormônio bioidêntico é só
feito pela farmácia de manipulação. Não, ele pode ser comprado pela indústria da farmacêutica normal, existem, né? Mas o preço dele é muito pequeno, então às vezes você acaba nem achando, mas existe sim. Então, como que o corpo reage aos hormônios sintéticos, né? O que faz, o que acontece? Então, vamos pensar assim, eu tenho aqui o meu receptor e eu tenho o meu hormônio, o que eu produzo. Então, esse hormônio vem, ele se liga no receptor, passa a informação, se desliga e essa informação é passada para a célula. É o que a gente chama de ligação kiss and run. Ele beija e sai, tá? Quando a gente tem um hormônio sintético, que ele é um hormônio parecido com o nosso, o que pode acontecer? Então, eu tenho aqui o receptor e eu tenho aqui o hormônio. Só que esse hormônio, ele tem uma partezinha assim que é diferente, pequenininha, mas diferente. Então, pode ser que ele se ligue ao receptor e ele se grude no receptor e fique estimulando demasiadamente esse receptor. Ou pode ser que ele nem consiga se ligar direito e tenha um efeito menor do que a gente precisa. Então, a gente não sabe dentro do organismo o que vai acontecer com esse hormônio e essa mulher que tomou o hormônio. O que a gente sabe é que existem vários estudos, então nós temos aqui 2 estudos que foram os maiores estudos já realizados com reposição hormonal com hormônios sintéticos e que mostraram que essas drogas, que esses hormônios, eles aumentavam o risco de doenças graves como câncer de mama, ataque cardíaco, derrame, embolia pulmonar e doença de Alzheimer. Então, eu tenho uma mãe que fez reposição hormonal. Nós não temos na família ninguém com um histórico de câncer de mama e em 6 meses a minha mãe desenvolveu um câncer de mama. Então, eu tenho na minha família isso, essa história terrível do uso dos hormônios sintéticos. Aqui a gente vê alguns riscos associados ao uso dos hormônios sintéticos. Então, a gente tem aumento do risco de câncer de colo de útero e de mama, risco de ataque cardíaco e derrame, que são as alterações endovasculares. Não altera a densidade óssea, então você não tem uma melhora da parte óssea, aumento do risco de enxaquecas, diminuição da nitidez mental, que é o que a gente chama de brain fog, ansiedade e depressão, pressão alta, doenças da vesícula biliar e aumento do risco de coagulação, que são as tromboses. Então, vocês veem que não é muito salutar a gente usar esse tipo de produto. Então, nós temos uma colega que também trabalha com o hormônio bioidêntico, que ela fala que os hormônios sintéticos são hormônios das trevas, né? Então, vou parodiar aqui ela e realmente falar que não é uma boa saída a gente usar os hormônios sintéticos para fazer a reposição hormonal. Então, comparando a eficácia dos hormônios bioidênticos, o que a gente tem? Quando a gente passa um hormônio bioidêntico para a mulher, a gente pode fazer uma terapia muito mais completa, porque a gente pode usar estrogênio, progesterona, testosterona, DHEA, tá? Então, a gente pode ter um leque de hormônios muito maiores. E qual é a grande diferença que eu vejo do bioidêntico para o sintético? Como ele é igual ao nosso, na hora que eu passo no meu organismo e ele é absorvido, eu posso dosar ele no meu organismo. Então, o que a gente costuma fazer? A gente passa esses hormônios para as pacientes e daqui 2 meses eu doso esses hormônios para ver como que eles estão, para ver se está alto, se está baixo, se precisa de mais, se precisa diminuir, para que aí a gente possa manter uma dose mais adequada. Então, isso para mim é uma diferença brutal. Porque quando eu estou dando um hormônio sintético, eu não tenho como dosar. E eu não tenho como saber se eles estão sendo efetivos ou não, se eles estão agindo de mais ou agindo de menos. Então, aqui os hormônios bioidênticos, eles têm essa grande vantagem. Nós conseguimos dosar ele após o uso para saber se a dose está sendo efetiva ou não, tá? Então, isso aqui eu acho
primordial e faz com que a gente tenha uma segurança muito maior em prescrever esses hormônios. Então, aqui nós temos alguns benefícios positivos quando a gente equilibra os nossos hormônios com os hormônios bioidênticos. Nós temos uma diminuição da redução do câncer de todos os tipos. Por quê? Porque nós não passamos um único tipo de hormônio, nós fazemos um equilíbrio hormonal. Nós equilibramos estrogênio, progesterona e testosterona. E nós sabemos que esse equilíbrio é que protege a gente do câncer de mama. Então, não é dar um tipo de hormônio, é dar vários em menor dose para que haja um equilíbrio. Então, menor risco de trombose. Então, quando a gente usa hormônios bioidênticos, nós não temos o risco de trombose. Muito pelo contrário, nós diminuímos esse risco porque nós sabemos que o estradiol, ele melhora a coagulação, ok? Então, nós temos um aumento de óxido nítrico, nós temos uma vasodilatação, uma diminuição da agregação plaquetária com o uso do estradiol, melhorando as tromboses. A gente diminui o risco de aterosclerose, infarto, derrame, melhoramos a densidade óssea, melhora o humor e principalmente melhora da função cerebral. Então a gente começa a pensar melhor, a gente começa a ter uma memória, uma concentração, um humor de melhor qualidade. Então, como que eu faço para obter esses hormônios bioidênticos? Então, primeira coisa, o hormônio deve ser prescrito por médicos, principalmente médicos que têm conhecimento sobre esse assunto, que estudaram sobre esse assunto de terapia de reposição hormonal, tá? Então, não é qualquer um que pode prescrever hormônio bioidêntico. A maior parte é manipulado em farmácias, até porque, como a gente quer ter doses não padronizadas, sim doses individualizadas, a farmácia de manipulação ela pode fazer isso pra gente, né? Quando a gente compra farmácias normais, é uma dose padronizada. Então, a mesma dose para uma paciente de 50 quilos é a mesma para paciente de 70, que é a mesma para paciente de 80, ou de 90, ou de 100 quilos. Então, isso não é interessante. Para a gente, o que é importante é a individualização. A dose de hormônio deve ser customizada. Então, cada paciente é o paciente. Então, a gente deixa o paciente usando e daqui 2 meses a gente dosa para ver se aquela dosagem está sendo ideal ou eu tenho que modificar. Isso não tem preço, tá bom? Essa individualização é fundamental. Então, como vocês puderam ver, quais são as diferenças? Deixa eu voltar aqui no meu slide, né? Na verdade, eu tenho que voltar este daqui para a gente voltar aqui para eu conversar com vocês. Então, eu acho que a dosagem, o uso dos hormônios bioidênticos são super interessantes e toda mulher que não tem câncer de mama, ou não tem histórico, ou às vezes até a mulher que tenha histórico de câncer de mama, mas não tenha tido câncer de mama, deveria pensar em fazer para ter uma melhor qualidade de vida na época da pré-menopausa e da menopausa. Então, muito obrigada e eu fico aqui com mais esse vídeo. Se você gostou, dá um like e se tem alguém da sua família ou alguém que você acha que gostaria de ver esse vídeo, indica a gente. Beijo e até a próxima!